Bem-vindos ao podcast Mentes em Sintonia. Hoje estou aqui com o meu convidado Nuno Assis. Vou deixar ele se apresentar. Ok, então muito obrigado aqui pelo vosso convite. Portanto, eu sou o Nuno Assis, sou osteopata, sou acupuntor, sou ex-professor de Fisicoquímica e razão pela qual também há aqui uma facilidade aqui do nosso contacto. E de há uns anos para cá, portanto, tenho estado aqui em exclusivo a trabalhar numa área mais terapêutica. Portanto, eu não sou médico, sou profissional de saúde, mas não sou médico, sou osteopata, acupuntor e especialista em medicina chinesa. Ok. Hoje vamos falar um pouco sobre a cidadania ativa em geral. Ok. Mais na sua visão como profissional de saúde e ex-professor. O que entende sobre a cidadania ativa? Ora bem, assim, obviamente que haverá uma definição de cidadania ativa, não é? Na minha perspectiva como cidadão, digamos assim, profissional de saúde, mas principalmente como cidadão, a cidadania ativa, na realidade, é a participação que um cidadão pode ter a vários níveis naquilo que são os vários papéis da sociedade, não é? Sim, sim. Na sua experiência antiga como ex-professor, de que maneira acha que os alunos podem interagir na cidadania? Pronto, é assim, o professor tem um papel que é complementar àquilo que é o papel dos encarregados de educação e o papel da casa naquilo que é a formação dos próprios alunos, não é? Dos próprios alunos como cidadãos. Tem um papel importante naquilo que é a sua educação e tem um papel importante na sua formação. Nós somos aqui como professor, e eu como antigo professor, acabamos por ser aqui um complemento exatamente dessa formação, ou seja, tem que haver da nossa parte uma presente ideia que o cidadão tem direitos, tem deveres e, portanto, aquilo que são os seus direitos são muitas vezes adquiridos por aquilo que é o seu desempenho nos deveres, através, lá está, de uma cidadania ativa. Ou seja, dentro daquilo que o aluno mais jovem, eventualmente um adulto, dentro da sua profissão, dentro daquilo que é o seu enquadramento na sociedade, deve obviamente saber quais é que são os seus direitos, saber quais é que são os seus deveres e executar aquilo que dentro da cidadania lhe permite, obviamente, e tem esse papel importante. Acha que a matéria cidadania na escola devia ser aprofundada mais? Sim, é assim, no meu ponto de vista, e atenção que estamos a falar, já não dou aulas há algum tempo, mas aquilo que é a minha percepção, a cidadania tem realmente um papel bastante importante. No entanto, julgo que devia haver uma estrutura com uma lógica que tivesse um peso diferente do que pura e simplesmente a análise que muitas vezes era feita com os próprios alunos. Ou seja, há um programa, há temas que devem ser debatidos e isso realmente é muito importante no desenvolvimento da própria disciplina e dos conteúdos, mas para além disso, o peso, e quando eu digo um peso, não é um peso de uma nota ou de uma avaliação, é o peso dos próprios alunos sentirem a importância que eles têm na sociedade, ou seja, aquilo que é a participação deles próprios em projetos, em ideias, no desenvolvimento dessas mesmas ideias, que pudessem de alguma forma ser aplicadas e executadas na sociedade, e eles verem realmente que depois há também um benefício desse seu envolvimento. Acho que isso seria importante. Ok. Passando agora para a sua visão como profissional da saúde, certo? Ok. Como você acha que o envolvimento cívico impacta na saúde e bem-estar das pessoas? Das pessoas. Ora bem, é assim, antes de mais, nós cidadãos, ou seja, a nossa sociedade, digamos assim, de uma forma geral, a sociedade ocidental está muito preparada para recorrer àquilo que são os serviços de saúde quando na realidade estamos doentes, ok? Muitas vezes as próprias pessoas não sabem muito bem a quem é que hão de recorrer. Vamos imaginar, eu estou doente, hoje em dia vocês veem as notícias e temos os hospitais entupidos. Porquê? Porque as pessoas muitas vezes percebem que o hospital pode, no serviço de urgência, por exemplo, ser uma solução para o seu problema, mas muitas vezes o que acontece é que acabam por entupir o serviço de urgência com situações que seriam mais simples de resolver. Se as pessoas estiverem bem informadas sobre, primeiro, uma saúde preventiva, aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, é a parte de nós irmos ao médico ou irmos ao profissional de saúde quando estamos doentes, é uma coisa que está muito instituída na nossa sociedade ocidental. Nós deveríamos, na realidade, preocupar-nos com uma saúde preventiva, ou seja, o objetivo é eu manter-me saudável, não é ir ao médico quando estou doente. Portanto, o ideal não é sequer ir ao médico. Porquê? Porque se eu estiver sempre saudável, e isto muitas vezes tem a ver exatamente com o princípio da informação,
E esta cidadania ativa, este envolvimento cívico dentro da área da saúde é realmente importante no sentido, inclusive, das pessoas estarem informadas de o que é que existe, quando é que eu tenho que ir ao médico, quando é que eu tenho que recorrer a outros cuidados de saúde, como é o caso, por exemplo, das minhas áreas, a osteopatia, a acupuntura, por aí fora, que estamos a falar de áreas que entram muito dentro de uma ação preventiva. Ou seja, se nós, um exemplo muito prático, se eu levar de vez em quando o carro à oficina a fazer a revisão, a probabilidade dele se avariar é muito menor. Aqui é um bocadinho comparativo, ou seja, se eu for fazendo as manutenções da marca, se eu for fazer a inspeção do meu veículo, a probabilidade dele se avariar é menor. Então, se eu for fazendo a minha própria manutenção, a probabilidade de eu ficar doente também se torna menor. Isto baseia-se em tudo como aquilo que é informação. Se os cidadãos tiverem noção daquilo que têm à sua disposição, se tiverem de novo, e batendo aqui na mesma tecla, noção daquilo que são os seus direitos, aquilo que a nível de saúde existe, também há a opção de um cidadão em determinada altura poder optar. Portanto, cabe-nos a nós também fazer essa divulgação e esse trabalho pedagógico de, por exemplo, vocês se calhar não sabem bem na realidade o que é que eu faço, mas se eu vos explicar, pelo menos vocês já sabem com o que é que podem contar comigo, também partilhar isso com as outras pessoas e a mensagem ir-se divulgando. Ok? Tem um bocadinho a ver com isto. Então, na sua opinião, os civis deveriam frequentar mais o médico para evitarem ficarem doentes? Não digo frequentarem o médico, estamos a falar de coisas tão simples quanto se as pessoas estiverem informadas com o que é uma alimentação correta, por exemplo, quando é que se deve fazer exercício físico, aquilo que é o balanço ou o equilíbrio entre atividade física, por exemplo, e descanso, ok? Aquilo que é a nossa atividade intelectual, mas também o repouso. Se nós conseguimos este equilíbrio, reduzimos o stress, estamos mais bem alimentados, estamos mais fisicamente mais equilibrados e mentalmente também, e isso o que é que vai fazer? Vai-nos propiciar a estarmos saudáveis, ok? Se eventualmente existem desequilíbrios, é importante identificar logo estes desequilíbrios para que a pessoa não tenha uma doença declarada, uma doença extremamente intensa, ok? E que aí sim tenha que obviamente ir ao médico tratar de si. Estando informado, tendo noção das várias opções que tem, ir ao médico, ir ao centro de saúde, quando é que tem que ir ao centro de saúde, quando é que tem que ir ao hospital, coisas tão simples quanto isto, muitas vezes são a diferença. Se as pessoas forem educadas e informadas a perceber quais é que são as opções que têm, onde é que se devem dirigir e em que situação, vai fazer com que o sistema de saúde, por exemplo, funcione muito melhor. Okay. Certo. No fundo, as pessoas deveriam estar mais informadas sobre alimentação, exercício físico, para que possam manter a saúde. Exatamente, ou seja, sobre aquilo que vai beneficiar o seu estado de saúde, aquilo que é o nosso organismo a estar a funcionar em pleno. Mas também quando começa a não funcionar em pleno, onde é que eu me devo dirigir e a que profissionais é que me devo dirigir. Ok? Se eu vos perguntar, por exemplo, a vocês, vocês têm uma constipação, o que é que fazem? Vamos ao médico, está bem, mas vão aonde? É um bocadinho isto, percebes? Okay. E o que acontece na maioria da população é, dói-me a garganta, tenho uma amigdalite, vou ao centro de saúde, no centro de saúde, se calhar não tenho consulta. O médico ali na clínica é muito caro, vou às urgências. Estás a perceber? Sim. Claro que estamos a falar aqui de uma situação que pode acontecer a qualquer um de nós, não é? Mas esta informação, se for tida cada vez mais cedo, nas vossas idades, por exemplo, acaba por, de alguma forma, também depois facilitar quando vocês forem adultos, autónomos, com as vossas próprias decisões, também vos saibam equilibrar o vosso organismo para estarem saudáveis. Quando não estão, onde é que se tem que dirigir? Bem, passando agora, se calhar, um pouco mais para a sua visão como ex-professor, como acha que a educação dos alunos poderia impactar na democracia, agora sim um pouco da cidadania? Certo. É assim, nós estamos numa altura onde este contexto de democracia é um contexto realmente importante. Nós brevemente vamos ter umas eleições, ok? E é importante realmente esta noção de democracia ser percebida como algo que foi adquirido faz agora 50 anos em Abril, ok? Antes as pessoas não podiam votar, na altura em que começou a haver essa possibilidade, portanto depois daquilo que foi a Revolução de Abril, não é? que permitiu que as pessoas adquirissem direitos, pudessem falar, pudessem ser livres na realidade, pudessem viver um Estado democrático. E isso parte muito daquilo que é a capacidade da pessoa decidir que isto ou aquilo lhe convém ou não convém.
E essa decisão parte muito daquilo que é a capacidade da pessoa participar nas ações cívicas. Uma delas, e das mais importantes, é o direito do voto. O voto não é só um direito, mas devia ser também um dever, ok? Ou seja, tu poderes decidir que queres que a política siga num determinado sentido ou que mude, tem a ver com aquilo que é a tua capacidade, que vais ter, em princípio, para o ano, ou nas próximas eleições, digamos assim, capacidade a partir dos 18 anos de votar. Esse voto, apesar de ser em não sei quantos milhões, é algo que vai ser extremamente importante, porque não é só o teu voto, vai ser depois todos os outros que também pensam como tu, que vai ser importante para depois decidir e realmente a tua vontade e aquilo que é a tua orientação ideológica, não vamos chamar política, ok? Possa de alguma forma depois estar presente naquilo que são as políticas a adaptar no futuro. Portanto, aquilo que é a informação desde cedo de que a política não é uma coisa muito chata, que a democracia é uma coisa que nós devemos viver em pleno e que temos direitos, voltamos ao mesmo, não é? E um dos direitos é votar, é decidir, é participar, é realmente importante. Já que tocou nesse assunto do 25 de Abril, embora como disse agora faz já 50 anos, certo? Foi um grande salto na população. Sim, ou seja, houve realmente, assim, eu já nasci depois do 25 de Abril, atenção, mas de qualquer das maneiras, daquilo que é a informação que nos chega e nós temos que estar atentos a isso. Hoje em dia, obviamente, que a nível mundial há uma insatisfação generalizada, não é só em Portugal, sobre as políticas que têm estado presentes. As ideias, neste momento, como se tem ouvido muito, polarizam-se, ou seja, as pessoas não conseguem ter uma ideia mais ou menos semelhante umas às outras, estão muito divididas e às vezes para extremos, ok? E isso obviamente que é um grande risco, mas de qualquer das maneiras a democracia também permite isso, ou seja, permite que as pessoas possam optar por algo diferente, ok? O que também acontece hoje em dia é que é realmente importante as pessoas perceberem que o que se vivia antes desta liberdade que se adquiriu em 1974, que a Revolução do 25 de Abril, não é? E seguintes, digamos assim, mas que de alguma forma esse foi um momento aqui de transição, esse ganho de liberdade hoje em dia nós parece que não o valorizamos muito, mas o que é facto é que foi uma mudança muito grande, onde o direito de escolha, o direito de opção, o direito de falar o que gostas e o que não gostas, é realmente algo que hoje em dia podemos fazer, fruto desse momento de mudança. Nestes 50 anos, houve melhor, houve menos bom, neste momento politicamente e economicamente nós estamos numa altura muito favorável, não só em Portugal, mas a nível mundial, portanto também nos cabe a nós, temos umas eleições neste momento, brevemente, é muito importante que vivamos este momento de democracia e esta capacidade, esta possibilidade que nos foi dada há 50 anos, para renová-la agora e de alguma forma poder também contribuir para um Portugal melhor, digamos assim. É verdade. Os jovens agora que completarem os 18 anos, agora têm a possibilidade de votar. Correto. Acha que deveriam votar ou rejeitar, assim dizendo, a possibilidade de votar? Rejeitar a possibilidade de votar é eu dizer-te que tu a partir de agora não tens direitos, ou seja, se eu decidir, ou seja, se nós neste momento, mesmo tendo umas eleições, se tivermos uma grande parte da população que não vote, imagina que nós os dois, agora, lá fora está a chover, ok? E nós agora não queremos ir para a chuva. E vamos votar, estamos aqui 3 pessoas, nós os 3 vamos votar. Nós os dois não votamos, não quer saber. E ele diz, sim, vamos para a chuva. Ok? O que aconteceu é que nós abstivemos, ou seja, nós não demos a nossa opinião, ok? Não quisemos saber. Ele acaba por dar a opinião dele, que é contrária à nossa, e a dele, apesar de ser uma minoria, e a nossa ser a maioria, mas não votámos, a dele é que vai ser escolhida. Ou seja, nós vamos para a chuva porque ele quis. Okay? Então este direito de voto, esta possibilidade que nós temos de dizer, está a chover, está frio, quero ficar aqui dentro, okay? Eu até posso perder, okay? Eu até posso estar em minoria e isto não avançar, mas votámos todos, a maioria ganhou. Okay? Agora, se numa maioria ou se numa grande percentagem as pessoas não executarem o seu direito de voto, e é um direito, para mim deve ser um dever, ok? Há uns anos atrás havia muita publicidade, e haverá de certeza agora do ir votar por aí fora, abstenção não, por aí fora, mas havia uma coisa que era um slogan que dizia que votar é um dever cívico, não só um direito, okay? É um direito que eu tenho, mas é também um dever, eu devo ser obrigado a, em consciência, fazer aqui a minha análise, dizer, eu não gosto de nenhum, eu gosto mais deste, eu não gosto daquele, independentemente do que seja, são as minhas ideias e eu vou votar, ok? Portanto, é esse direito que também é um dever que eu acho que todos nós devemos, no dia 10 de março, porque parece que estamos agora aqui como uma ação aqui meio política, mas no dia 10 de março, independentemente da cor que votem, independentemente do que seja, quem tem possibilidade de votar, acho que deve ir às urnas e fazer
esse dever cívico que tem, porque é essa aqui a questão que vocês falam em cidadania e falam em democracia. Pá, e o momento que nós, por coincidência, vamos ter em breve, é realmente um momento que junta as duas coisas, ok? Cidadania, aquilo que é a nossa responsabilidade como cidadãos, e o nosso envolvimento possível, pá, e a democracia, que é eu posso votar. Até porque o voto, querendo ou não, expressa uma opinião, uma ideia, uma vontade, exatamente. Acho que também deveriam votar. Sim. Agora, como profissional da saúde, o que acha da democracia na saúde? Acha que deveriam mudar alguma coisa, melhorar? É assim, isso aí já começa a entrar dentro de uma linhagem, ou seja, a resposta que eu te posso ter já pode entrar numa linhagem que pode ter alguma conotação política, portanto eu vou tentar de alguma forma falar de uma forma um bocadinho mais aberta, pronto. A análise que facilmente nós fazemos, e vocês ligam a televisão, nós percebemos, por exemplo, que o Sistema Nacional de Saúde é uma coisa extremamente importante, ok? O Sistema Nacional de Saúde é aquele sistema de saúde que tu podes recorrer, é um direito teu porque és cidadão, ponto final, ok? No limite, há serviços que tu não pagas, há serviços que pagas um valor mínimo, e depois tens o oposto, que é o quê? Poderes ir recorrer a um serviço privado de saúde, ok? Os serviços privados de saúde, tu ou pagas a totalidade daquilo que é a despesa que tiveres, ok? Portanto não tens uma comparticipação, ou eventualmente podes ter um seguro de saúde e portanto, usufruir disso. Agora, o Sistema Nacional de Saúde é algo, e nós com a pandemia há uns anos tivemos noção disso, se não fosse o Sistema Nacional de Saúde, o nosso país tinha tido muito mais pessoas doentes com doença grave, muitos mais mortes com Covid e acabou por conseguir estabilizar aqui a população ao longo do tempo e com estas medidas todas. Porquê? Porque tivemos uma vacinação, porque tínhamos as urgências entupidas, está bem, mas funcionais, tivemos médicos dedicados e isto dependeu quase em exclusivo do Sistema Nacional de Saúde, ao qual depois com o tempo os hospitais privados e as estruturas privadas se juntaram. Portanto, aí viu-se que o Sistema Nacional de Saúde é uma coisa realmente muito importante, ok? E, portanto, como tal, nós hoje quando ligamos a televisão e vemos que os hospitais estão entupidos, que há poucos profissionais ou que os profissionais querem melhores condições, na realidade tem que haver um investimento grande na saúde, ok? E esse investimento grande na saúde vai fazer com que o próprio Sistema de Saúde Nacional de Saúde possa de alguma forma ter ferramentas para disponibilizar aos cidadãos, ok, que tenham melhores ou menores condições que possam recorrer a esses profissionais. E nós temos de ter noção que os profissionais de saúde que estão nos hospitais públicos serão dos melhores e os mais competentes e que muitas vezes até passam para os outros hospitais privados. Mas essa competência é garantida no Sistema Nacional de Saúde, as pessoas têm que ter noção disso. O nosso Sistema Nacional de Saúde, apesar de funcionar mal, neste momento, numa situação menos boa, digamos assim, é dos sistemas de saúde a nível mundial com melhores condições. E há condições, mas neste momento não há dinheiro. Portanto, tem que haver um investimento maior. Mas isto nós estamos a falar da saúde, podemos falar da educação, podemos falar da justiça. Portanto, tem que haver um investimento. Quem a partir do dia 10 de março esteja no governo, tem que haver um investimento não só na saúde, mas também na educação e na habitação e nos outros temas todos que vocês ouvem agora os políticos falar, tem que haver realmente um investimento. E tem que haver uma boa gestão financeira, económica, para que realmente isso possa acontecer. Acho que podemos ficar por aqui, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, quero só agradecer aqui a oportunidade, acho que foi uma conversa bastante interessante. Vocês também tinham, de alguma forma, estruturado aqui os vossos objetivos muito bem e, portanto, acho que tivemos aqui uma conversa bastante agradável, só vos quero agradecer também aqui a oportunidade. Também queria agradecer por ter aceitado o convite. Obrigado. Lembrando que eu não queria entrar bem na sua opinião, queria saber mais em geral. Sim, eu percebi, não, sem problema. Obrigado okay. Por aceitar o convite. Muito obrigado.